Tá bom. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre essa parte de controle e automação, né, que é, na verdade, aí uma das ênfases da engenharia elétrica, né? Mesmo que o curso seja generalista, né, mas existem ênfases, né, ou pelo menos áreas da engenharia elétrica. Então, acho que vocês estão no primeiro período do curso, né? A gente vai falar um pouco aí sobre como esse curso foi criado, como que ele foi pensado, tá? Eu vou falar um pouco sobre algumas disciplinas dessa área de controle e automação dentro do curso de vocês, e depois a gente vai citar uma série aí de exemplos, tá? Para tentar ilustrar como que isso pode aparecer tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista profissional, né, industrial, quer dizer, seja na indústria, seja na academia, seja ainda na universidade, né, ou no Instituto Federal, no caso. Bom, então, vamos lá. A gente então vai falar um pouco sobre controle e automação, né, dentro da área aqui de engenharia elétrica. Meu nome é Douglas Soprani, tá? Eu trabalho hoje no IFES Campus Vitória, e aí a gente vai conversar sobre isso durante em torno de 1 hora, mais ou menos, tá? Então, para a gente se organizar aqui, eu vou me apresentar brevemente aqui, vou falar um pouco do trabalho que eu já fiz no Instituto Federal, tanto do ponto de vista de implementação dos cursos de engenharia, né, por exemplo, do Campus São Mateus, o curso de engenharia elétrica, revisão de outros cursos na área de engenharia também, de pós-graduação, tá? A gente vai falar um pouco do curso especificamente do Campus São Mateus, tá? Um pouco da concepção, do porquê que ele foi criado, desde quando que ele começou a ser pensado e tal. E aí a gente vai comentar sobre algumas disciplinas do curso, tá? Opa, passou aqui. A gente vai comentar então sobre algumas disciplinas do curso, o que cada uma delas se propõe na parte especificamente da área de automação, na parte de controle, tá? E aí, por fim, a gente vai falar então de algumas áreas de atuação, né, como eu comentei, e de alguns projetos que são correlatos que a gente já teve a oportunidade de desenvolver, tanto dentro do Instituto ou em parceria com algumas outras instituições ou até mesmo na indústria. Tá? Bom, então eu vou me apresentar aqui brevemente, tá? Só para a gente se conhecer aqui um pouco melhor. Eu sou formado, então, em engenharia elétrica. Eu me formei em 2011 pela Universidade Federal do Espírito Santo. Logo em seguida, eu fiz um mestrado também em engenharia elétrica, também pela Universidade Federal do Espírito Santo. E foi na parte justamente de robótica voltada para automação inteligente. Tá? O professor Tomás, que está aqui, a gente trabalhou muito junto, trabalha até hoje. Então, na verdade, os nossos projetos eles têm relação com a parte de controle, mas especificamente esse projeto de robótica que eu desenvolvi no mestrado, ele estava no doutorado, foi mais voltado para a parte de processamento e análise de sinal biológico, né? Por exemplo, eletroencefalograma, eletromiograma, e a partir dessas entradas a gente fazia o controle de um dispositivo robótico. Tá? Então, eu vou comentar um pouco sobre isso lá nos exemplos. Então, são áreas, inclusive, bem correlatas, que é a parte de sinais e sistemas relacionada com a parte de controle de sistemas dinâmicos, né, ou de automação inteligente. Então, eu sou professor da área de engenharia elétrica do Instituto desde 2012. Nessa caminhada eu já trabalhei como coordenador de pesquisa lá no Campus São Mateus, fui coordenador da eletrotécnica também no Campus São Mateus, já fui membro de alguns colegiados de curso, por exemplo, engenharia mecânica, engenharia elétrica,
já fui membro do NDE, que é o Núcleo de Docentes Estruturantes do curso, que são docentes que se preocupam com como o curso anda, quais são os problemas a serem resolvidos, qual é a estrutura do curso. Já fiz revisão e implementação de alguns projetos pedagógicos de curso também, sejam cursos técnicos em eletrotécnica, em mecânica, cursos de graduação como engenharia elétrica, o próprio curso de São Mateus, eu fiz parte da comissão de implementação. Depois trabalhei no campus Guarapari para revisão de um curso de engenharia elétrica também, e de pós-graduação também. Já participei de implementação de cursos de pós-graduação, também na área de engenharia elétrica. E aí, como eu comentei, os meus interesses aí dentro da área, vocês já devem ter observado que é uma área extremamente ampla, né? São mais voltados justamente para automação inteligente, controle de sistemas dinâmicos, que é o foco dessa conversa nossa aqui. Mas a gente também desenvolve alguns trabalhos na parte de robótica de reabilitação, aprendizado de máquina e processamento de sinais, né, como eu havia comentado. Bom, então, isso aí é uma breve ideia aí, só para a gente se conhecer um pouco melhor. Tá? Bom, então vamos mais, né? Então, se a gente começa a comentar aqui sobre o curso de engenharia elétrica do campus São Mateus, vocês vão observar aqui, olha, que eu coloquei uma cronologia de datas aqui, né, que vem lá de 2010. Mas, na verdade, eu acho que a ideia da criação de um curso de engenharia elétrica no campus São Mateus, ele deve se remeter, a criação deve se remeter até o ano de 2006, que foi o ano que o campus foi implementado, né, começou a funcionar. Então, com certeza, desde aquela época já havia um interesse, né, nem que seja a médio ou longo prazo, que esse curso fosse implementado. Eu começo a comentar aqui em 2010, porque foi em 2010 que o primeiro curso de engenharia do campus começou a funcionar, que foi o curso de engenharia mecânica, né? Então, a partir dali, de fato, já criou-se uma ideia mais concreta do curso ser desenvolvido. E aí isso veio sendo discutido em 2012, em 2014, teve uma grande discussão. E aí existem várias questões, não é um curso simples de ser implementado, é um curso que requer muito equipamento, né? É um curso que requer mão de obra qualificada, é um curso que requer investimento, partindo do pressuposto, claro, que vai ser ofertado um curso de qualidade. E aí essa discussão foi amadurecendo de 2015 até 2019, de 2017 até 2019 com uma densidade extremamente alta, com muito trabalho, até que a gente conseguiu o recurso de equipamento, ou pelo menos algum recurso, né, de mão de obra, ou seja, professores especializados em algumas áreas, e que a gente tinha ali um horizonte de fato de ter isso, pelo menos ao longo do curso estruturado, né? E aí assim foi, e em 2019 o curso começou a ofertar a primeira turma, né? Então, quer dizer, observa o tempo aí para de fato ter um curso razoavelmente estruturado, ou que pelo menos saiba de todas as potencialidades e os problemas que são necessários que sejam resolvidos para que para que o curso de fato caminhe bem, né? Tenha uma boa avaliação, seja reconhecido, etc. Bom, então esse curso, naturalmente, como a proposta do Instituto, ele está vinculado ao que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, tanto do campus como do Instituto, e quer dizer que isso está vinculado ao que a gente chama de arranjo produtivo e tecnológico local, né? Quer dizer, mesmo que seja um curso de engenharia, seja um curso que é possível que a atuação seja em todo o país, né? Em todo o Brasil ou até fora do Brasil, é interessante que a gente tenha essa noção do arranjo tecnológico local. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a gente tem que conhecer quais são as atividades industriais da região, as atividades tecnológicas, quais são as indústrias, né? Qual é o tipo de indústria, enfim. Então, ficou muito claro nessa data de 2015 até 2019 que houve um desenvolvimento regional na região do norte do estado bem importante, né? Então, quer dizer, houve a vinda aí de várias indústrias para aquela região. Perdão. A gente via muito desenvolvimento da região metropolitana em termos industriais, com indústria de siderurgia e mineração, né? E até a cidade de Linhares a gente tinha algum desenvolvimento industrial até 2010, 12, 14, e de 2015 em diante houve uma série de indústrias que foram para essa região mais ao norte do estado, né? E aí é natural que a gente observe que essas indústrias elas vinham muito no Instituto para buscar mão de obra, seja a nível técnico ou o anseio a nível de engenharia. Então isso foi totalmente ao encontro da proposta do curso, né? E além dessa busca por parte das empresas, ficava muito claro que na região havia uma escassez de qualificação, né? Então, a própria análise das faculdades ao redor, mesmo havendo o campus da universidade, não havia uma qualificação no curso de engenharia elétrica, né? Com a proposta que foi feita. Então, tudo isso, esse foi o contexto da criação desse curso, né? Bom, então eu até peguei aqui alguma análise rápida de algumas situações que foram colocadas no PPC, no plano no plano pedagógico de curso, né, no projeto pedagógico de curso, para a gente fazer uma discussão bem rápida e aí logo a gente vai falar da nossa área aqui, que é o que mais interessa a gente nesse momento, né? Então, observa que essa cronologia da engenharia, igual no primeiro tópico aqui, se referindo ao fato do seguinte, que inicialmente, né, a competência do engenheiro era predominantemente técnica, né? Quer dizer, o cara tinha que entender ali do ponto de vista técnico do que estava acontecendo, né? Qual era no contexto de engenharia elétrica, qual era o problema de tensão, de corrente, de potência, né? Enfim, de interface, etc. E aí, um tempo adiante, foi requerida aqui da própria formação do engenheiro uma qualificação científica, quer dizer, que ele pudesse em algum momento trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Ou seja, ele tem que propor aqui uma solução de um problema. Então, isso está vinculado ao desenvolvimento tecnológico do próprio país, do próprio arranjo regional, né? Quer dizer, ao invés de você simplesmente entender de uma máquina ou de um processo e fazer manutenção, você tinha que em algum momento propor melhorias, né? E para isso, é claro, que é preciso que a gente saiba fazer teste, proposta, né? Proposição de solução e assim por diante. Aí, com a vinda das grandes empresas e das sedes dessas empresas, né? Passou-se aqui a necessidade gerencial, né? Ainda é um caminho muito comum da engenharia, que essa competência gerencial ela aconteça muitas vezes ao longo da carreira do engenheiro, né? E aí veio uma discussão ao longo do tempo também acerca de especialização em área, né? Porque nesse contexto foram criadas várias outras engenharias. A gente inicialmente falava das engenharias de base, como sendo elétrica, né, por exemplo, mecânica, engenharia civil, né, que são engenharias de base. E aí depois vieram várias engenharias que até então eram predominantemente ofertadas do ponto de vista de curso, né, a nível de pós-graduação, né, como de controle, automação, telecomunicações e etc. Então, o engenheiro tendeu-se aí surgiu uma necessidade aí de especialização em determinada área. E aí, hoje em dia, fala-se muito de um contexto pessoal da formação do engenheiro, que está relacionado à iniciativa, à criatividade,
a pessoa ter espírito empreendedor, né? Então, quer dizer, a própria capacidade de atualizar os conhecimentos constantemente. Então, isso está muito vinculado hoje em dia às revisões dos planos de curso. Tá? Existe uma coisa hoje chamada de DCNs, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Engenharia, e elas estão sendo repensadas nos cursos de engenharia justamente para que haja essas últimas habilidades aqui mais claras no curso. Tá? O curso de vocês é um curso novo, né? Então é um curso que de alguma forma já contempla bastante dessas últimas propostas. Tá? Bom, então aí começando a falar ali dessas principais áreas, né, digamos, da engenharia elétrica, em que a gente comenta sobre eletrônica, né, telecomunicações, sistemas de energia, e aí por fim o que a gente se propôs a falar um pouco mais hoje, que é a parte aqui de controle e automação. Tá? Então, a própria definição do projeto pedagógico de curso fala que o engenheiro, né, dessa área desenvolve e atua em processos industriais automatizados, além da própria manutenção, e vai atuar na programação das máquinas, instalação dos softwares nos processos das indústrias. Né? Então, é isso que a gente vai tentar entender hoje, para, enfim, ver qual é a tradução dessas três linhas aqui do ponto de vista um pouco prático, pelo menos. Tá? Bom, então, eu coloquei aqui, pode ser que esteja até um pouco pequeno, mas eu vou tentar passar aqui próximo o mouse em cima do que eu quero mostrar. Essa imagem aqui, ela exemplifica o fluxograma do curso de vocês. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, são as disciplinas do curso. Tá? Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar daí. Então, aqui eu tenho os períodos, ó, primeiro, segundo, aqui eu vou descendo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, nono e por aí vai. Então, o que eu quero mostrar aqui são algumas disciplinas que fazem parte da área de automação, tá? E sobre as quais a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, ó, vamos começar a nossa vida aqui lá no cálculo 1, né? Como sempre. É claro que não está relacionado diretamente, mas tudo tem uma base e uma proposta. Né? Então a vida começa aqui, ó, né? Lá no cálculo 1. Do cálculo 1, mais especificamente para a nossa área, ela vem aqui para o cálculo 3. Ó. E aqui no cálculo 3, as coisas começam a ficar interessantes, né? Porque daqui a gente vem para análise de sinais e sistemas, que é uma disciplina que está muito relacionada às disciplinas de controle automático. Tá? E aí você observa logo em paralelo aqui, ó, no mesmo período, no sexto período, ó, você tem controle automático 1, tá? Que leva até controle automático 2, aqui no sétimo período. Tá? E aí a gente ainda tem aqui, olha, no oitavo período, uma matéria chamada Instrumentação e Controle de Processo, que está totalmente relacionada com a área de controle também. Tá? E por fim, se você for observar, ainda tem uma matéria aqui chamada de Inteligência Artificial, que ela também está relacionada. Tá? Ela foi feita aqui com um propósito mais generalista, em termos de inteligência artificial, mas que ela também está relacionada na parte de controle inteligente, e vão aparecer como disciplinas optativas mais à frente. Então nós vamos falar disso aqui, ó. Nós vamos falar de sinais e sistemas, controle automático, tá? E um pouco aqui de instrumentação e controle de processo. Beleza, pessoal? Tá tranquilo aí? Tá dando para me ouvir bem? Me dá um ok aí em algum lugar, se tá tudo certo, tá dando para acompanhar aí, por favor. Aqui tá tranquilo, Douglas. Pode tocar o barco.
Beleza, show de bola. Então, é o que eu vinha comentando. Observa que o curso ele foi feito para ser um curso generalista. Tá? Observa que o próprio título é Engenharia Elétrica. Existem hoje cursos que são graduações que se especializam, né, entre aspas, em áreas. Por exemplo, curso de controle e automação, engenharia de telecomunicações, engenharia eletrônica, etc. Do ponto de vista de conselho, né, a gente está falando de CONFEA, CREA, que é o conselho de classe. A engenharia elétrica ela está voltada para a parte de eletrotécnica, tá? Quer dizer, ela está relacionada com a parte de sistemas de potência, ou ela está mais relacionada com a parte de sistema de potência. Agora, isso não quer dizer que não possa ser administrado um curso generalista, tá? Que a pessoa, claro, tenha boas noções de sistemas de potência, mas que a pessoa tenha muita boa noção da parte de eletrônica, da parte de automação, da parte de telecomunicações, da parte, claro, de potência, inclusive da parte de informática. Tá? Então, o curso ele é, de fato, generalista, mas ele do ponto de vista de conselho, né, de CREA, ele está relacionado mais diretamente à parte de sistema de potência. Tá? Mas vocês vão observar que na própria ementa da disciplina, ele é um curso que fornece uma boa base em todas essas áreas. Essa foi a proposta quando o curso foi implementado, né, desenvolvido pela gente. Então vamos lá, eu vou falar aqui rapidamente sobre o que vai aparecer nessas disciplinas, tá? Para a gente depois tentar ilustrar isso um pouco. Então, a primeira que eu havia comentado é a disciplina de sinais e sistemas. Né? Então, aqui a gente fala em sinais e sistemas contínuos ou discretos, né? E aqui a gente começa a falar de transformadas. Né? Observe, transformada de Laplace, transformada Z, transformada de Fourier, vai aparecer aqui, para caracterização dos sinais. Então, na verdade, essa disciplina é uma base teórica, tá? Para que a gente possa usar de alguma forma essa ferramenta na parte de controle. Então, quando a gente fala de sistemas contínuos e discretos, a gente está falando muito relacionado à variável de tempo. Tá? O nosso tempo aqui ele é contínuo, né? Ele não passa aqui de maneira discreta, né? Ou, enfim, digital, digamos. Né? As coisas acontecem a qualquer instante, né? O sistema é totalmente contínuo. Tá? Agora, do ponto de vista de processamento, né, quando a gente vai, por exemplo, para os computadores digitais, existe um clock, né, aquela frequência lá que muitas vezes a gente observa quando compra um computador. Quer dizer que a cada instante acontece uma operação, né? Ou seja, se a cada instante acontece, eu estou me referindo a um sistema discreto. Então é preciso que a gente saiba como que esses sistemas funcionam, porque é justamente no computador digital que a maioria das coisas vai ser implementada, né, na nossa vida de engenharia. Né? A eletrônica vai implementar um processo industrial, por exemplo. Tá? Agora, o sistema contínuo também é importante porque é o nosso domínio de tempo cotidiano, né, o domínio de tempo natural. E aí, essas transformadas, elas justamente lidam com esses domínios de tempo e colocam o tempo ali, digamos, no liquidificador e levam ele para alguma variável que seja mais fácil da gente entender ou lidar em determinado momento. Tá? Então, essas transformadas elas são para que a gente possa entender esses processos. A transformada de Laplace, especificamente, ela leva de um domínio de tempo contínuo, né, para uma frequência. Tá? A transformada Z, ela leva de um domínio de tempo discreto para um domínio de equações também na frequência, mas para tempo discreto, né, como eu havia comentado.
E a transformada de Fourier, ela mostra um espectro de frequências de um sinal. Esse sinal ele pode ser proveniente de tempo contínuo ou de tempo discreto, depende da transformada. Quando eu falo de espectro de frequência, pessoal, a gente pode fazer algumas aplicações, né, ou algum entendimento. Pensa na música, por exemplo. Digamos que eu toque uma nota, essa nota vai ter, evidentemente, uma frequência, né? Quando eu toco uma outra nota, eu tenho uma outra frequência. O que a transformada de Fourier faz, por exemplo, é sair da intensidade, quer dizer, do volume que eu toquei aquela nota, para um gráfico, por exemplo, né, ou para uma informação da frequência daquela nota, tá? Ou de suas harmônicas, né, enfim, que são as outras frequências, por exemplo, não fundamentais que aparecem ali junto. Tá? Bom, então nessa primeira parte aqui a gente tem uma base teórica para entendimento dos sinais e dos sistemas, né? Daqui a pouco a gente vai definir um pouco mais com calma o que de acho é sistema, né? Que tanto se fala tanto. E aí a gente vem aqui falando de controle automático 1 e controle automático 2. Então observa que o curso de vocês ele foi pensado com duas disciplinas de controle automático. Tá? Isso quer dizer que é um curso que de fato tem uma importante carga na parte de automação, na parte de controle. Tá? E são disciplinas obrigatórias, né? Eventualmente aparecem disciplinas optativas em alguns cursos, como o controle 2, né? Mas aqui a gente tem o 1 e o 2. Então, na parte de controle automático 1, basicamente o que se faz é uma representação matemática dos sistemas, né? Então, sistemas são modelos físicos, tá? Ou a gente obtém modelos matemáticos de situações físicas. Tá? Um sistema é uma situação física. Tá? Vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E aí a gente vai analisar aqui o comportamento, né? Como que esse sistema se comporta. E lá em controle automático 2, a gente propõe controladores. Então, a gente vai fazer com que algo se comporte da forma como eu quero. Tá? Então, essa é a proposta básica de controle automático 1 e controle automático 2. Tá? E aí depois aparece aquela outra disciplina que está vinculada a controle de processo ainda, que é chamada de instrumentação e controle de processo, que vem uma parte extremamente prática das disciplinas de controle. Tá? Então, aqui a gente vê, de fato, componentes no sistema automatizado. Né? Então, a gente observa aqui instrumentos, por exemplo, sensores, né, de uma gama grande de variáveis, né? Por exemplo, sensores de pressão, sensores de vazão, sensores de temperatura, sensores de nível, sensores de posição, aceleração, corrente elétrica, tensão, por aí vai. A gente vê uma série de atuadores, né? Então motores elétricos, resistências elétricas, válvulas. Tá? Então, daí vocês já começam a tentar inferir o que é um sistema, né? Porque se a gente está falando de sensoriamento, está falando de atuação, o atuador ele faz o quê? Ele muda uma variável no processo, ele modifica essa variável. Tá? Então a gente já começa a inferir, por exemplo, um processo pode ser então, um sistema pode ser então um processo de controle de temperatura em uma dada câmara, por exemplo, ou em um forno, por exemplo. Pode ser um controle de pressão em um duto, controle de vazão em um duto, controle de nível em um reservatório, em um silo. Então agora a gente começa a ter ideia do que são esses sistemas que a gente tanto comenta. Ou coisas mais voltadas para a robótica, por exemplo. Pode ser a articulação de um robô que você quer controlar o grau, o ângulo aqui da articulação, né? Ou a velocidade da articulação. Ou um robô móvel que você quer controlar, por exemplo, a velocidade ou a inclinação da roda ali para que ele faça curva. Tá? Então, todas essas situações físicas, elas são sistemas. Tá? E aí, a gente, de alguma forma, desenvolve técnicas aqui para que esses sistemas eles tomem uma característica mais prática. Tá? Então, essa é digamos que seja uma parte mais de aplicação do que foi visto e também ilustrado e realizado nas matérias de controle automático. Bom, aqui então eu quero fazer
um parêntese, né, para a gente conversar sobre o controle moderno e o controle clássico, tá? Tudo isso aqui que a gente está conversando até então é chamado de controle clássico. E aqui são alguns tópicos, né, do que a gente chama de controle moderno. O primeiro aqui, que a gente está se referindo a sistemas MIMO, tá? Sistemas MIMO vem da sigla chamada Multiple Input, Multiple Output, quer dizer, são sistemas de várias entradas e várias saídas, tá? Enquanto que em algumas situações aqui a gente trata muitos sistemas que a gente chama de SISO, que são Single Input, Single Output, tem uma entrada e uma saída. É claro que quanto maior a quantidade de entradas e saídas, o sistema fica mais complexo, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um sistema de pressão que se envolve com temperatura e que se envolve com nível, que uma coisa é a entrada da saída de outra e por aí vai, né? Então, quando essas coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, tá? Não só do ponto de vista de várias variáveis, do próprio sistema, digamos que ele fique complexo, né? Que seja muita coisa que esteja envolvida, ou que não se saiba muito bem o comportamento de algum sistema físico, é preciso que o controle moderno seja utilizado, né? O que é chamado de controle moderno hoje, que são esses tópicos aqui. Por exemplo, o que a gente chama de controle robusto, controle adaptativo, controle preditivo e controle inteligente, tá? Esse último está muito relacionado com a parte de inteligência artificial. Então, é quando a gente utiliza vários algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, redes neurais, por exemplo, o que a gente chama de lógica fuzzy, né, ou lógica nebulosa, ou algoritmos evolucionários, enfim, como algoritmos genéticos, que são tópicos que podem ser utilizados na área de controle para fazer alguma sintonia fina de alguma variável, enfim, tá? Então, geralmente, isso daqui aparece como disciplinas optativas, tá? Ou, eventualmente, até disciplinas de cursos de pós-graduação na área, tá? Bom, então, vamos falar rapidamente aqui sobre a nossa área, né? Vamos falar o que a gente vai observar no curso, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre um conteúdo, né, de maneira bem introdutória, claro. A proposta não é que a gente não dê nenhuma aula desse assunto, mas talvez isso vá ajudando a entender então toda essa introdução, né, esses conceitos que a gente colocou aqui com respeito às disciplinas, né, com respeito ao que a gente de fato vai ver no curso. Então, de maneira geral, as disciplinas de controle automático, né, a gente pode falar aqui que o objetivo é buscar o quê? Que o aluno tenha a competência de representar matematicamente sistemas físicos, analisar o seu comportamento e desenvolver os controladores para esse sistema, né? Então, justamente o que a gente comentou, em controle 1 a gente faz a análise matemática, né, a representação matemática, tá? Então, de fato, para cada sistema a gente tem que obter equações matemáticas que regem aquele processo. A gente vai analisar o comportamento disso. O que é isso? Olha, a partir de uma dada entrada, qual é a saída do meu sistema, né? Então, eu tenho uma temperatura, qual é a pressão? Eu tenho uma tensão elétrica, qual é a posição que o motor me fornece? Tá? Eu tenho uma energia aqui, uma potência, qual é o nível do meu reservatório? Né? E assim por diante. E aí, em controle 2, a gente vai falar de desenvolver controladores, porque eu quero que a saída vá para tal valor. Então, como que eu faço isso acontecer? Né? Na primeira análise, eu tenho alguma ideia do que o sistema responde, mas e se eu quiser que ele responda para um valor específico? Né? Digamos que eu queira que a minha temperatura ambiente aqui na minha sala seja 23 graus. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Né? Tá, eu posso pensar em colocar um ar-condicionado, tudo bem, mas aí o que o ar-condicionado tem que fazer? Será que ele tem que ligar o compressor durante quanto tempo? Né? Para que mantenha 23 graus, né, que é o meu conforto térmico. Será que ele pode ligar e desligar o compressor
Será que essa estratégia é a melhor? Será que existe outra estratégia? Né? Será que ele pode, por exemplo, fazer um controle que não seja on-off, né, para ligar e desligar? Enfim, todo esse é o estudo aqui geral, né? Então, observa aqui algumas aplicações, né, que são muito comuns, né? Então, quando a gente pensa nesse primeiro robô aqui, né, isso aqui é um braço robótico. Ele pode ter aqui vários tipos de finalidades, né? Nesse caso aqui tem uma garra, né? Mas ele pode ser um robô, por exemplo, que solda, né? Da indústria automobilística. Enfim, ele pode ser um robô que corta alguma coisa e assim por diante. Então, parece muito claro que eu preciso fazer o controle dessas articulações aqui, desses ângulos aqui, né? Bem como da velocidade e da aceleração desse ponto final, aqui que a gente chama de end effector, né? Então, tudo isso está relacionado a levantar um modelo, analisar o comportamento e desenvolver um controlador para que isso aconteça. É claro e é natural que muitos robôs comerciais, muitos sistemas comerciais vêm com isso de alguma forma já pronta, né? Então, se você for um engenheiro que vai operar, você tem que entender para saber como é que você opera. Se você for um engenheiro que vai desenvolver, você tem que entender para saber como é que desenvolve, né? Então, não tem muita saída, né? Isso aqui é um exemplo extremamente simples e cotidiano, né, que é um exemplo de um elevador, é um outro sistema, né, uma situação física extremamente simples. Imagine você que tem que subir no elevador, né, todo dia, por exemplo. Ele precisa de subir com uma velocidade de conforto, né, mas também não pode subir com velocidade muito devagar. Ele tem que parar no andar correto, ele não pode parar no andar errado. Então, quer dizer, existe um sistema de controle. Tá? E aqui é um sistema de comunicação, né, que você precisa muitas vezes direcionar aqui essa antena, né, ou um receptor ou um transmissor para uma dada posição para que a comunicação seja realizada de maneira efetiva, né? Então, aqui eu também preciso fazer, por exemplo, o controle de rotação ou do próprio de inclinação aqui dessa estrutura, né? Então, todas essas situações aqui são situações reais. E aqui, observa que eu estou mostrando dispositivos onde eu consigo fazer o controle. Tá? Então, a grande maioria dos dispositivos é digital, né? Ou seja, é feita através de um computador digital. Tá? Então, eu tenho aqui à direita um CLP, que é um controlador lógico programável, ele é muito utilizado na indústria. Então, aqui dentro eu faço o desenvolvimento do controle, né? As equações de controle vão para dentro desses dispositivos aqui. Isso aqui de cima é uma FPGA, tá? É uma placa de desenvolvimento em que eu consigo fazer uma programação que é chamada programação de baixo nível, né? É uma programação a nível de hardware que a gente chama. Então, eu também consigo desenvolver controladores aqui. Isso aqui é uma placa de desenvolvimento chamada Arduino, né? Vocês devem conhecer aí, ou já devem ter ouvido falar. É uma placa de mais alto nível, né? É uma programação não a nível de hardware, né? Pelo menos para o usuário, né? Para o desenvolvedor. Então, eu também consigo colocar aqui alguns sinais de entrada, alguns sinais de saída, né? E tal. Isso aqui é um microcontrolador propriamente dito, né, sem desenvolvimento, só o circuito integrado dele. Né? Por exemplo, eu posso utilizar existem outros microcontroladores, né, enfim, um PIC, posso utilizar um ESP, um MSP, e por aí vai. Né? São dispositivos comerciais muito utilizados para fazer determinados controladores, né? Para desenvolver determinados controladores. Bom, então eu estou até citando aqui uma definição do sistema de controle, por fim, do livro do Norman, né, que é um livro que é muito utilizado nos cursos de controle. É um livro que eu particularmente utilizo, porque ele é um livro muito bom de se aprender a disciplina. Tá? Então, o que ele fala ali basicamente é que o sistema de controle é um sistema que consiste em subsistemas e processos, né? Esses sistemas, processos, né? Plantas, que são chamados também de plantas,
e tem o objetivo de obter uma saída desejada com um desempenho desejado, dado uma entrada específica, né, ou especificada. Então, a gente tem aqui dois grandes paradigmas em sistemas de controle. Observa aqui no meio que eu tenho uma planta, tá? Essa minha planta é justamente o sinônimo aqui de sistema. Então, eu tenho uma entrada e tenho uma saída, né? Nesse caso aqui, eu tenho um paradigma chamado de malha aberta, tá? Porque você não vai observar aqui, nesse caso, nenhuma realimentação da saída para a entrada. Essa realimentação vai aparecer, ela vai aparecer mais adiante, tá? No outro paradigma. Então, justamente é aquela situação que a gente havia comentado. Imagine que isso aqui seja, por exemplo, um motor elétrico, tá? A minha entrada, digamos que seja a tensão elétrica, e a minha saída, digamos que seja a velocidade do motor ou a posição do motor. Existe uma equação que relaciona a saída com a entrada, uma equação matemática de fato, tá? Então, é preciso que a gente entenda essa equação, porque a partir da entrada eu posso obter a saída se eu tiver justamente essa equação, tá? Então, esse aqui é um paradigma de malha aberta. Geralmente esse paradigma de controle não é interessante, ele é simples, né? Ele tem um custo computacional baixo em relação a um de malha fechada, não só computacional, também de equipamentos, né? De estrutura, a gente vai observar, e ele geralmente não é bom, tá? Mas o bom na engenharia é muito subjetivo, não que a engenharia seja objetiva, mas ele é objetivo do seguinte sentido: se resolver o seu problema de maneira satisfatória e barata, então ele pode ser bom, mas geralmente ele não consegue fazer isso. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma outra situação. Digamos que eu quero levar um robozinho aqui, ó, de um ponto inicial até um ponto X, né? Digamos que eu queira fazer um controle de posição, tá? Então, o meu sistema aí ficou um pouco mais complexo, né? Eu tenho que atuar aqui nas rodas do robô, né? Nos motores das rodas do robô, entender como que ele se desloca, né? Quer dizer, tudo isso envolve um conhecimento do sistema, da matemática por trás disso. E eu preciso que ele vá até um determinado ponto, né? Como que eu faço isso? Olha, vocês vão concordar que se eu calcular aqui a velocidade desse robô e a distância que ele está até o ponto e o tempo que o motor fica ligado, né, eu consigo fazer isso, tá? Então, sabendo a distância, a velocidade e o tempo que os motores ficam ligados, parece interessante. O fato é que se esse controle for feito em malha aberta, eu não vou saber qual é a posição do meu robô. Simplesmente eu vou mandar ele para lá, tá? Por isso que não é tão robusto, né? Não resolve sempre os problemas. Então imagine se a gente tem aqui alguma sujeira na esteira, né? Ou digamos que o chão está molhado. Quer dizer, pode ser até que a roda gire, mas ela não está de fato se deslocando para onde eu quero. E como em malha aberta eu não tenho essa informação final, meu sistema não fica interessante e meu robô pode parar aqui, ou seja, ele para em um lugar diferente do que eu queria, tá? Se o sistema for em malha fechada, eu tenho essa informação final, e aí eu tenho um sistema muito mais robusto e vai fazer com que ele pare, por exemplo, aqui em cima de onde eu quero, tá? Então, aí é um exemplo, esse robozinho, o nome dele é Happy Fit. Ele foi desenvolvido por um projeto de iniciação científica lá no campus Guarapari. Quem ficou à frente do desenvolvimento desse robozinho lá com os alunos foi o professor Leonardo. Ele trabalha com a parte de robótica, com a parte de sinais, a gente trabalha junto. E aqui vocês estão observando, é só um vídeo, né, que está representando aqui, por exemplo, um sistema que está dando aqui alguma saída, né, a respeito da posição, da velocidade do robô. E aqui o robô se deslocando, né, e mostrando a sua trajetória, tá?
Então, esse robô aí ele tem instrumentação, por exemplo, ele tem sensores de ultrassom para evitar colisão, tá? Ele tem um sistema embarcado nele para que eu consiga conversar através, por exemplo, de um sistema remoto, né, de um computador ou de uma Raspberry, né, que é um outro sistema embarcado, ou de um Arduino, enfim. Eu posso conversar utilizando Wi-Fi ou outro protocolo, né, algum protocolo sem fio, né? Então, está aqui um exemplo rápido aí de controle de posição de um robô que a gente chama de robô móvel, né, terrestre. E aí, se eu justamente coloco aqui, observa, um sensor, tá? Um sensor que compara a saída com a entrada, eu tenho um sistema em malha fechada, né, que é muito mais interessante. Por quê? Imagina que eu tenho lá um sensor de posição, que eu saiba onde está esse robô, né? E aí eu consiga ver onde que esse cara está. Então isso aqui é chamado de malha fechada, é um paradigma mais interessante. E aqui, como a própria frase aqui fala, né, a saída é estimada, né, por um sensor e realimentada para que o sistema possa fazer ajustes durante o processo. Então, a planta continuou aqui, só que antes da planta eu não tenho mais a minha entrada aqui sai dessa malha, né? E aqui vai entrar uma coisa bem importante, chamada de erro inicialmente, como sendo o fruto da comparação da sua referência com a sua saída, tá? E esse erro vai sempre entrar aqui no nosso controlador. Esse é o cara que vai fazer com que a planta vá para onde eu quero, tá? Então, esse cara que ele pode estar em um sistema embarcado, né? Por exemplo, na placa Arduino, na FPGA ou em outra placa embarcada qualquer, tá? E ele precisa de um sinal de realimentação aqui proveniente de um sensor, tá? Então, basicamente, em controle 1 e 2 a gente entende como que isso aqui funciona, em controle 1, né, a gente entende como que isso aqui funciona, como a planta funciona, e em controle 2 a gente entende como que esse cara aqui, esse controlador funciona, tá? Na parte de instrumentação e controle de processo, a gente vai falar muito sobre os sensores. Opa, passei. Volta. A gente vai falar muito sobre sensores e o sistema como um todo aqui, tá? Situações mais práticas, mais generalistas, que envolvem todo esse processo. Então, o objetivo do projetista aqui, do controlador, é fazer com que esse sinal aqui, ó, ele vá para zero. Observe aqui, ó, o interessante é que esse sinal de erro ao longo do tempo vá para zero, né? Nesse caso, se esse sinal for zerado, aí o controlador pode parar o que a gente chama de U, que é a ação de controle, e aí o sistema está estabilizado, controlado, no ponto ali, né, onde a gente quer. Tá? O objetivo então desse cara aqui é fazer com que esse erro vá para zero. Então observa aí, ó, uma situação clássica aqui de desempenho, né? Porque não é só interessante que o erro vá para zero, o desempenho do processo é importante, né? Porque imagina, olha, eu estou observando aqui o papo do elevador, né? Nesse caso aqui, ó, o elevador sobe com o cara aqui dentro e o elevador fica oscilando. Olha só como é que é o comportamento ao longo do tempo aqui até ele estabilizar. Não é interessante, né? Mesmo que o erro ali final seja zero, imagina você subindo no elevador e tendo que fazer essa oscilação ali, né? Não tem estômago que aguente. Por outro lado, imagina que você faça uma subida aqui, ó, extremamente rápida, tá? Também não faz sentido nenhum, né? Depende muito do seu processo. E além de rápido, observa que o erro aqui, ó, ele foi bem grande, né? Ele tinha que parar aqui no 4, ó, e ele parou abaixo do 4, como se você estivesse abaixo do seu andar, digamos, né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de controle com oscilação e controle com o que a gente chama de erro estacionário, tá? Essas análises aqui lá no curso, elas são chamadas de análise transitória ou transiente, e aqui a análise em regime permanente ou em regime estacionário, tá?
Bom, agora, se a gente faz um controle desse daqui, observa que é um controle bem interessante, né? É um controle bem ajustado, digamos, né? Você tem aqui conforto, né? Ou seja, o seu passageiro aqui não vai ter nenhum problema, né? Não demora, ele não observa aqui erro estacionário. Tá? É claro que isso depende de variável para variável, né? Cada, é, é, cada situação, né? Cada planta, cada processo é um processo, né? Agora, uma boa sintonia, né? Antes disso tudo, a gente precisa falar que o sistema está estável, né? Porque imagine que essa sua grandeza aqui suba sem controle algum. Imagine aqui o carinha no elevador aí, ó, ele está voando, né? Já morreu há muito tempo, né? Olha só como que está fazendo comportamento aí. Foi ejetado daqui há muito tempo. Por quê? Porque olha só como é que ele está subindo aqui a amplitude de oscilação, né? Sobe, desce, ou seja, está instável, né? Cada vez maior aqui. Então, antes da gente falar em erro estacionário ou se não análise transitória, é preciso que o sistema seja estável, né? Senão isso aqui não acaba. Então, eu vou mostrar agora aqui rapidamente, tá? Não quero que ninguém faça nenhuma análise aqui de equações e tal, mas é só para a gente ter um exemplo de como eu posso obter uma equação a partir de um sistema físico. Tá? Então, a gente pode ter um sistema mecânico, pode ter um sistema elétrico, pode ser um sistema eletromecânico. Por exemplo, um motor, ele é um sistema eletromecânico. Tá? Então, ele tem parte elétrica, né? Claro, alimentação, motor elétrico, alimentação, e essa potência elétrica é transferida à potência mecânica ali no eixo, né? Então é um sistema que a gente chama de eletromecânico. Tá? Então imagina aqui que eu tenho um motor, né? E eu forneço como entrada aqui uma tensão de um motor, pode ser de corrente contínua, por exemplo, e como saída, digamos que eu tenho a posição angular do eixo. Tá? É um sistema isso aqui. Então, eu preciso fazer uma análise, né? Eu preciso entender qual é o processo elétrico aqui, ou seja, qual é as variáveis elétricas, né? Eu tenho que entender, olha, eu tenho enrolamento no motor elétrico? Tenho. É um motor de corrente contínua? Então, qual é o modelo desse enrolamento? Eu tenho uma resistência, tenho uma indutância, eu tenho aqui um circuito de armadura, eu tenho uma tensão que eu forneço a ele, eu tenho uma corrente, enfim. Então, observa que os conhecimentos aqui, eles todos se convergem, né? A parte de controle é uma parte que é utilizada em muitas áreas da engenharia. Então, a gente vê muito isso em engenharia química, para processos químicos, engenharia mecânica, né? Eu ministrei esse curso de controle muitas vezes para cursos de engenharia mecânica, além de engenharia elétrica também. Então, quer dizer, hoje no Campus Vitória a gente trabalha com a parte de automação vinculado mais à engenharia mecânica, não só, mas com projeto na engenharia mecânica. Então, tudo isso está muito vinculado, né? Então, aqui seria mais a análise elétrica, né? E aqui seria mais a parte mecânica, que eu tenho aqui um torque e eu tenho uma posição angular, né? Então, o meu objetivo é obter uma relação como essa, uma relação que está aqui vinculando posição angular aqui na saída do motor, né, e a alimentação elétrica, tensão que eu coloco no motor. Tá? Essa variável S aqui é justamente aquela variável de Laplace que eu havia comentado. Esse modelo ele pode ser feito no tempo, tá? Geralmente ele é feito inicialmente no tempo, e aí passa-se aquela transformada de Laplace, que é um liquidificador aí que vai melhorar a nossa vida, tá? Não vai piorar. Então, depois de algumas análises, tá? Feita a análise elétrica, a análise mecânica agora é feita. A gente está falando de robótica, a robótica tem muito de mecânica, né?
Então, a gente pode vincular aqui, por exemplo, o eixo do motor como sendo um sistema de inércia e amortecimento, como esse daqui. Tá? Então, isso aqui eu tenho um J aqui que representa o momento de inércia angular desse sistema. Esse D aqui é um atrito viscoso do amortecedor. Então, quer dizer, eu vinculei ali todo o modelo eletromecânico daquele sistema de movimentação do robô. Tá? E escrevi aqui várias equações. Essas equações elas são relacionadas com leis físicas, tá? E eu levantei aqui um modelo. Então, aqui eu uso lei de Newton, eu uso lei de Ohm, eu uso lei de Kirchhoff, e por aí vai. Então, por fim, eu levantei aqui uma grande equação que relaciona saída com entrada. Tá? É uma equação que tem constantes, essas constantes do sistema aqui, que relaciona saída com entrada. Apesar de parecer um pouco complicado aqui, não é. Tá? É uma equação que pode se resumir a alguma coisa mais simples aqui. Então, isso aqui é um modelo de posição de um motor de corrente contínua, modelo de posição angular. Tá? É essa expressão que fica dentro daquela caixinha chamada de planta. Tá? Bom, esse tipo de modelo aqui é o que a gente chama de modelo caixa branca. Tá? Existe uma grande área em automação chamada de identificação de sistemas, porque esse sistema é um sistema simples. Tá? Apesar de parecer um pouco complicado aqui, não é. Caixa branca é porque a gente usa leis físicas aqui para obter esse modelo. Existe o que a gente chama de modelo caixa preta, que a gente só tem entrada, só tem saída, e aí a gente tem que levantar alguma coisa através de alguma técnica de identificação do modelo. Tá? E coisas, eventualmente, entre uma coisa e outra, que é chamada de caixa cinza e por aí vai. Bom, então, a partir do momento que a gente levantou o modelo, a gente consegue aplicar aquela análise da planta, tá? E eventualmente até um controle. E basicamente a gente faz isso do ponto de vista prático por algumas razões. Tá? O que a gente chama de amplificação de potência. Perdão. Então, quer dizer, você tem um sinal de controle, né, de baixa potência, digamos, um sinal ali de 5 volts, né, ou um sinal de controle, e eu quero movimentar, por exemplo, uma grande antena daquela a partir desse sinal de controle. Então, eu preciso fazer um sistema de controle que relacione uma coisa com a outra. Tá? Para fazer um controle remoto, naturalmente, então é uma aplicação muito comum. Esses braços robóticos, esses robôs móveis, né, ou várias outras aplicações, geralmente elas não são locais, elas são remotas. Né? E aqui, pelo que ele está chamando de compensação de perturbação. Né? Quer dizer, a perturbação era algo parecido com aquela sujeira na roda do robô. Né? Então, aquilo ali é uma perturbação do sistema. Né? Eu preciso compensar essas coisas do meio, tá? Para que o meu controle seja realizado. Bom, então aqui olha, a gente vai começar a falar aqui de alguns exemplos, tá? Ainda de maneira generalista, e aí depois a gente vai caminhar aqui para falar de algumas coisas que a gente desenvolve, né? ou que a gente não desenvolve, mas que são interessantes e são desenvolvidas aqui um pouco no meio acadêmico e um pouco no meio industrial. Tá? Beleza, pessoal? A gente está caminhando, então, para a nossa finalização aqui, mais alguns minutos. Tá? A gente conversa aqui sobre os nossos exemplos. Vocês estão conseguindo me escutar daí? Está tudo certinho? Tá tudo bem? Me dá mais um ok aí no... Tranquilo. Tudo certo, professor? Show de bola. Bom, então, essas variáveis aqui, elas são variáveis assim, muito comumente utilizadas na indústria. Tá?
Então, nível, pressão, né, de vapor, temperatura, velocidade, posição, a própria pressão de qualquer fluido, por exemplo, hidráulico, né, que seja. E aqui, esse GIF aqui, que foi um GIF que eu peguei aqui, ele representa o que a gente chama de sistema supervisório, né? Essa parte ela é muito tratada justamente na disciplina de instrumentação e controle de processo, em que você tem lá uma sala de controle, né, ou uma sala de comando, em que todas essas variáveis aqui elas são mandadas para a sala de comando, né, ou para a sala de controle, através de algum protocolo de comunicação. Então, observa aí a parte de telecomunicações, que está muito envolvida nesse processo. E lá nessa sala de controle existem o que a gente chama de sinóticos. Sinóticos são representações ilustrativas do que está acontecendo lá no que a gente chama de campo, né, ou de planta. Então você tem aqui, por exemplo, o nível do silo aqui aumentando ou diminuindo, a válvula abrindo, né, os valores de pressão, de temperatura, tudo acontecendo aqui de forma quase em tempo real aqui, né? Então, isso é muito comum na indústria, né? E aí, exemplos aqui agora mais práticos, né, de atuação e de sensoriamento, né, de atuadores e sensores. Esses sim são muito vistos lá em instrumentação e controle de processo. Por exemplo, digamos que eu queira fazer um controle de nível, né? Eu posso fazer o sensoriamento do nível através de um medidor de distância, né? Um sensor ultrassônico. Posso colocar esse sensor, por exemplo, no selamento, aqui na parte de cima do silo, e ele manda aqui uma onda ultrassônica, né, e ela reflete na superfície e retorna, né? Então, o tempo da onda ali você consegue estimar a distância, né, até a parte de cima e, consequentemente, estimar o nível. E como atuador, o atuador ele geralmente faz parte da planta, tá? Mas lembra do papo de subsistemas? Eu posso dividir isso aqui em alguns subsistemas, tá? Então, considerar ali só a análise do atuador, depois só a análise da altura do silo, né? E por aí vai. Tudo isso forma a planta. Então, como atuador, eu posso colocar uma válvula solenoide, né? Uma válvula solenoide é uma válvula eletromecânica, né? Que ela abre e fecha de acordo com a tensão que eu coloco nela. E aí eu posso colocar mais vazão ou menos vazão na entrada ali ou na saída de algum reservatório e controlar o nível a partir da vazão, tá? No Campo São Mateus, por exemplo, tem uma planta no laboratório de controle que ela faz justamente esse processo aí, tá? Tem uma planta didática que foi comprada para esse fim e tem uma planta que a gente desenvolveu que justamente faz esse controle, tá? Digamos que você queira fazer um controle de posição de um robô, né, ou de velocidade desse robô, igual como aquele que a gente viu. Você pode, por exemplo, atuar aqui no motor elétrico, né, num drive aqui de corrente, tá? E você pode fazer o sensoriamento através de um encoder, né, um encoder magnético ou outro encoder, um encoder óptico, né, ou por aí vai. Tá aqui a planta, né, o motor. E está aqui, por exemplo, a minha malha de controle aqui em malha fechada, né, em realimentação. Bom, aqui eventualmente eu posso fazer, por exemplo, o sensor de umidade do solo e uma válvula solenoide para fazer o controle controle hidráulico de uma horta, né, e tal. Então, por aí vai, a gente tem vários exemplos mais acadêmicos, mais até residenciais em algum momento, uma vez que a automação residencial tem crescido bastante, e até alguns industriais. Então, estão ali os controladores, né, sobre os quais eu comentei. Então, as equações de controle vão para dentro desses dispositivos aqui, tá? Um CLP, um FPGA, um Arduino, um PIC. E aí eu vou falar aqui rapidamente quais seriam essas equações de controle, uma vez que a gente falou das equações da planta, tá? Existem algumas propostas de controladores e leis de controle, tá? Algumas são mais simples, outras são menos, são mais complexas, né?
Esse daqui é o controlador mais comum, chamado controlador PID. Ele tem uma parte aqui proporcional, ele tem uma parte integral e tem uma parte derivativa. Tá? Observa aqui o erro que vai entrar nesse controlador. Então, você tem essas três ações aqui somadas, e essa saída aqui é que vai para o atuador, ou seja, vai para a planta. Tá? Então, existem técnicas para a gente sintonizar esse controlador PID. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Observa que isso é uma equação, ela está aqui no domínio de Laplace, no domínio da frequência, mas ela pode ser implementada no domínio do tempo. Tá? Então, isso daqui vai para dentro de um controlador que, se ele for digital, ele vai ter que ser implementado no domínio de tempo discreto. Tá? Mesmo assim, é interessante que a gente saiba o comportamento no tempo contínuo, que é o nosso tempo cotidiano. Tá? Existem relações entre essas duas abordagens também, tempo discreto e tempo contínuo. Bom, esse controlador ele resolve 95% dos problemas industriais e acadêmicos. Tá? Ele é simples, ele é de fácil implementação. É muito simples da gente testar, é muito simples da gente entender. Cada ação de controle aqui desenvolve um papel bem claro, mas na hora que as coisas se juntam, é preciso que a gente tenha aqui uma experiência para poder sintonizar esse controlador. Sintonizar basicamente significa fornecer constantes aqui, que são três constantes, para que ele tenha um bom comportamento transitório e estacionário. Tá? E aqui são alguns softwares que são utilizados nas disciplinas de controle. O mais comum aqui é o MATLAB, junto com o módulo de Simulink. Tá? Ele não é gratuito, né? Ele é um programa muito amplo, muito abrangente, muito bom. Então, ele é muito utilizado em indústria de pesquisa e desenvolvimento e também muito utilizado na academia. Né? E aqui embaixo tem uma versão que é o Scilab, que ele faz muita coisa que o MATLAB faz, que, por propósito educacional, ele é bem interessante, que esse caso é o gratuito. Tá? Bom, e aí, para levar em conta todo esse processo de controle que a gente comentou, é muito importante que a gente tenha em mente esses requisitos aqui, né? essas considerações aqui, melhor dizendo. Né? Então, a gente tem que pensar na escolha dos equipamentos, no custo monetário e energético. Não adianta a gente propor algo que seja muito bom, mas que custe muito, né? Senão não é engenharia. Né? É preciso, então, que a gente pense no processamento de todo esse sistema. Será que o controlador vai ter como processar tudo isso? Quantas entradas, quantas saídas, né? Qual é a memória do seu controlador, do seu processo como um todo? E a própria robustez do sistema. Né? Será que o seu atuador ali ele vai ter como despachar a potência necessária para a sua planta? Da mesma forma, o controlador. Tá? Então, são considerações práticas que muitas vezes, quer dizer, isso só vem, claro, com alguma experiência. Né? Bom, então, deixa eu citar aqui algumas coisas rápidas. Tá? De rápido em rápido acaba ficando longo, né? Mas não demora muito mais. Que são conceitos atuais que estão muito relacionados à parte de controle. Um deles é o que a gente chama de IoT, né? Ou IoT, que é a internet das coisas, que é basicamente a forma como os objetos físicos se comunicam, né? e se conectam. Tá? Eles têm sensores inteligentes hoje em dia e eles transmitem dados entre eles. Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando, claro, desde dispositivos industriais, por exemplo, os controladores, os sensores, as plantas, as salas de controle. Então, tudo isso está se comunicando hoje em dia de maneira muito densa, né? Quase em tempo real, muitas vezes em tempo real, né? Que é um conceito que varia de situação para situação, mas de maneira bem rápida. E até do ponto de vista doméstico, né? Quando a gente tem vestíveis aí, como smartwatches, né? Smart glasses, smartphones, etc. Mas aqui eu quero vincular mais a parte industrial, da parte de controle, né? E a gente está o que a gente chama hoje de Revolução Industrial 4.0. É justamente quando a gente implementa inteligência
os dispositivos, né? Quando esses algoritmos de controle vinculados à inteligência artificial muitas vezes estão embarcados em todos esses dispositivos. Tá? Então, a gente fala aí de uma quantidade de dados sendo trocados que é muito grande. Então, vem o conceito aqui de Big Data, né, que está relacionado com a segurança desses dados e etc. Então, olha só uma análise cronológica aqui, que lá no século XVIII, né, a gente falava que era a Revolução Industrial 1.0, ou primeira Revolução Industrial. O marco aqui tecnológico era a mecanização, né, a força a vapor aqui, né, a máquina de Watt, etc. Depois de um pouco menos de 100 anos, ficou um pouco atrás aqui, né, mas a gente tem o que se chama de indústria 2.0, né, a segunda Revolução Industrial, quando a eletricidade veio junto com a combustão, né, e aí principalmente a eletricidade pôde fazer com que a produção fosse em larga escala, né, que a gente chama de linha de montagem. E aí, menos de 100 anos depois, vem a última Revolução Industrial, que a gente tem mais em mente, que é o que é chamado de Indústria 3.0, ou terceira Revolução Industrial, que é a automação, né, a própria robótica, o advento da internet e tal. O início desse processo, né? Que a gente lembra muito daqueles robôs automobilísticos, né, de solda e tal. E hoje em dia, aqui, menos de 100 anos, então observa que esse sistema ele não é linear, né? Menos de 100 anos você tem aqui essa parte de controle agora vinculada com a inteligência artificial. Tá? Esses sistemas cibernéticos, né? A internet das coisas. E aí, então, ó, observa como se você for fazer uma linha do tempo aqui, as coisas vão ficando cada vez mais rápidas, né? Isso não o tempo aqui foi cada vez mais rápido e a complexidade aqui também vai cada vez mais aumentando. Você tem aí uma complexidade exponencial, né? A complexidade está relacionada aí à quantidade de dados trocados, aos sistemas, né? A quantidade de variáveis cada vez maior. Tá? Então, vamos lá, então, finalizar aqui com alguns exemplos. Tá? Alguns exemplos rápidos aqui de aplicações de robótica, de controle. Tá? Então, isso aqui é um projeto acadêmico, né? Um projeto feito de pesquisa. Né? É um robô terrestre. Tá? Eu não tive muito tempo de formatar muito bem essa apresentação, pessoal, então vou até pedir desculpa, né? Mas eu fui escrevendo aqui rápido o que eu consegui. Então, isso é um robô com patas, né? Observa aqui que ele é um hexapod, né? Tem 6 patas. E aí eu tenho que fazer o controle aqui de todas essas articulações, velocidade, posição e assim por diante. Né? Então, esse foi um projeto desenvolvido na Universidade do Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES também, tá? Já há algum tempo. Aqui a gente tem uma aplicação que é justamente a aplicação que eu havia comentado. H2, el dispositivo que vemos a mi derecha, es la última evolución de los exoesqueletos de miembro inferior que hemos desarrollado en el grupo de bioingeniería del CSIC. Se trata de un dispositivo que permite la rehabilitación de personas con lesión medular, con accidente cerebrovascular y en su versión pediátrica de niños con parálisis cerebral. Tiene actuación en 6 articulaciones, la cadera, la rodilla y el tobillo, mientras que los demás generalmente en el tobillo no tienen actuación, y es una arquitectura abierta que permite ser conectada a dispositivos sensoriales para medir, por ejemplo, actividad cerebral o actividad muscular para comandar el dispositivo. Permite a las personas que tienen lesión medular o accidente cerebrovascular realizar movimientos repetitivos cíclicos característicos de la marcha. Una persona que tiene un accidente cerebrovascular o una lesión medular puede planificar la ejecución de movimientos, pero no los puede ejecutar porque existe esta lesión. Entonces, el dispositivo lo que hace es ejecutar esos movimientos que la persona está planificando, con lo cual se genera. H2, el dispositivo que vemos a mi derecha, es la última. Essa daqui é uma aplicação extremamente interessante em robótica aérea, né? São drones aí. Eles fazem ali uma série de formação, tá? Então não é simples desenvolver essas formações aí, implementar essas formações.
vocês observem aí que esse ambiente ele está com o que a gente chama de ambiente estruturado, ou muito controlado, né, digamos, melhor dizendo, porque aqui a gente tem muitos sensores, né? Tem uma série de entradas nesse sistema aí, tem câmeras, tem sensores dos próprios drones, né? Observa que o ambiente está todo colocado aqui com esse pano para que dificulte justamente aqueles processos de perturbação, de dificuldade do sensor. Tá? Esse daqui é um carro autônomo, né? Então está começando a se tornar, o sistema está quase vindo para o processo comercial, né? Esse daqui também foi desenvolvido na universidade. Existem vários projetos, né? Esse aqui é um deles. Observa aqui que, naturalmente, eu tenho que sensoriar aqui toda a rua, né? Através de câmeras ou outros sensores, e atuar ali no motor, claro, para acelerar e frear, mas principalmente no volante, né? Para que ele faça curva para um lado, para o outro, etc. Né? Então, também são aplicações mais de pesquisa e desenvolvimento. Esse robô, né, é o robô que vai fazer com que a gente queira falar igual aquele filme fala, né, fujam para as montanhas, porque é um robô da Boston Dynamics, é uma empresa bem expoente na parte de robótica terrestre, né, robôs a patas principalmente. Esse robô ele é totalmente autônomo, ele faz isso aí que a gente está vendo, né? Existe a evolução desses robôs terrestres da Boston, tá? Existem alguns humanoides, inclusive, que, enfim, pulam corda, não é exagero, tá? Fazem essas tarefas aí. Então, ele tem aí uma capacidade, nesse caso aí, de, como ele está comentando ali, de passar por terreno acidentado e etc. Né? Assim, observa a quantidade de variáveis de controle elétrico, mecânico, né? Esse cara tem que controlar o centro de gravidade dele, a gente tem que controlar as articulações, a velocidade, todo o processo de tudo isso aí junto funcionar para que ele se movimente. Aqui já uma aplicação um pouco mais industrial. Esse é um braço robótico. George Weston Foods is one of Australia and New Zealand's largest food manufacturers, employing around 8,000 employees in close to 60 brands. Iconic brands such as Don Smallgoods, KR Castlemaine, Sunblessed, Golden, Top Taste, Bergen, and brands such as Bazaar Breads of the World are all part of the George Weston Food business. Today we take a look inside George Weston Foods Castlemaine operations, where there are 16 ABB palletising robots working to serve 32 packaging lines, Ô Douglas, making it Australia's largest. o áudio do vídeo está meio alto. So the palletizing line A gente não está te escutando direito não. 50 different products at a rate of up to 9,000 cartons per hour, bringing those in from 4 different packing areas, 27 lines with over a kilometre of conveyor, bringing them into the palletizing cell, which has 16 robots serving 32 pallet stations, with another robot up the front preparing the pallets, and then the 2 rail systems. George Aqui é um outro braço robótico, tá? Já numa indústria de celulose. Aqui foi feito, eu acho que é uma banda da Suzano, tá? Hoje é conglomerado Fibra. Depois vocês pararam de me ouvir. Vocês pararam de me ouvir ou o tempo acabou? Tá, eu tô terminando já, tá? Vamos ver aqui. É o áudio aqui, ó. Vê se melhorou aí. Melhorou agora? Eu matei o áudio aqui. Isso. Então aqui foi
Foi falha minha. Eu matei o áudio aqui. Agora, então, isso aqui é uma planta de celulose, tá? Se eu não me engano, essa planta é da Suzano, né? Agora conglomerado Fibria, né? Então, aqui dentro a gente vai observar uma série de robôs também desenvolvendo uma série de atividades, tá? Então, por exemplo, deixa eu buscar aqui, ó, o próprio braço robótico aqui, em que ele faz aqui, ó, a parte de corte, eu acho, ou a parte de corte ou a parte de deixa eu achar aqui o ponto certo do vídeo aqui, vai ficando mais fácil da gente enxergar. Cadê aqui? Então, um vídeo institucional, ele fica passando aqui muita coisa, né? Mas é porque eu quero falar aqui do braço robótico, né? Que ele fica aqui brincando de cortar e de envelopar ali o produto da celulose. Ele vai aparecer ali na frente logo. Então, isso é a bobina, né? Lá, ele vai passar ali, ó, ele vai fazer, eu acho que ele guarda, né? Ó, ele guarda a bobina do produto final ali. Então, a aplicação desses braços robóticos é muito grande. Agora, o que eu também quero comentar é que na indústria de celulose eu também tenho várias outras variáveis de controle. Então, é muito comum ali, né? A gente tem temperatura, a gente tem vazão, a gente tem nível, né? Então, tudo isso está relacionado aqui. Por isso que eu trouxe aqui essa indústria como um todo, né? Agora, existem outros exemplos, tá? Então é muito utilizada essa própria parte de controle e automação quando a gente fala em siderurgia, quando a gente fala em petroquímica, tá? Quando a gente fala em celulose, enfim, então quando a gente fala em mineração. Então, todas essas indústrias, naturalmente, elas têm todos esses processos industriais aí que a gente comentou, tá? Bom, então, para a gente finalizar aqui agora de fato, aqui estão algumas disciplinas optativas do curso de vocês, né? Elas são ofertadas de acordo com a necessidade, a disponibilidade do curso, né? Mas elas são relacionadas com a área, então observa que aparece aqui, ó, automação residencial, tópicos em válvulas, instrumentação analítica, identificação de sistemas, redes neurais, tópicos em sinais de sistemas, controle avançado, que envolve a parte de controle moderno, controle digital, processamento digital de sinais, de imagens, robótica industrial, para justamente tratar daqueles braços robóticos, e robótica móvel. Então, quer dizer, muitos desses temas aí a gente abordou pela apresentação, tá? Então, pessoal, aqui são algumas referências que eu utilizei, tá? Basicamente aqui são livros da parte de controle. Peguei aqui uma parte da apresentação lá do professor Leonardo, que a gente trabalha junto lá, ele trabalha no campus Guarapari, tá? E, bom, foi essa a proposta aí, né? A gente demorou um pouquinho mais, mas eu acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa, né? E de alguma forma está gravado, eu acho interessante. Achei interessante justamente aproveitar um pouco mais o tempo, porque aí a gente consegue voltar, né, visitar a apresentação e, enfim, tirar alguma dúvida, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida e queiram conversar comigo depois, meu e-mail está aqui, tá? Fico à disposição. Vou tirar isso aqui da frente para sair essa tarde. Eu fico à disposição, pode me mandar e-mail. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo ou conversar aí sobre alguma coisa agora, eu também fico à disposição aqui na sala, né? A gente fecha aqui a apresentação e vai para a sala. Pode ser?